Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos aqui em mais um culto de doutrina. Desta vez sem a doutrina do pastor, mas ele nos abre a oportunidade para trazermos uma palavra da parte de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E o versículo de número 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Eu agradeço a oportunidade que o pastor Joaci nos dá para trazermos esta mensagem. Os irmãos encontraram? Digam amém. Confiram se diz assim: porque para Deus nada é impossível. Está escrito assim aí? Então vamos repetir juntos. Lucas capítulo 1 e versículo 37, no 3. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Queridos irmãos, essa palavra registrada no primeiro capítulo de Lucas, versículo 37, foi dito pelo anjo Gabriel a Maria, por ocasião do anúncio do nascimento de Jesus. Gabriel, o anjo Gabriel, ele foi enviado a uma virgem por nome Maria, para dizer que ela, mesmo sendo virgem, embora compromissada com José, mas ainda não tinha se casado e era virgem, o anjo Gabriel anunciou que Maria conceberia, ela iria engravidar. E Maria, ela faz uma pergunta ao anjo, que é uma pergunta que talvez qualquer uma pessoa faria. Ela pergunta: como pode ser isso? Como isso vai acontecer? Visto que eu sou virgem, não conheço varão. Porque essa é uma pergunta que qualquer um poderia fazer. Porque a gravidez natural, ela acontece do relacionamento, da relação sexual entre um homem e uma mulher. E o anjo estava anunciando justamente que ela ficaria grávida e ela não tinha esposo, não tinha marido. Então ela faz essa pergunta e o anjo diz que ela iria conceber pelo Espírito Santo. O Espírito Santo iria colocar no ventre de Maria Jesus. E para que ela não tivesse dúvida nenhuma de que Deus era capaz de fazer isso e de que iria fazer isso, o anjo traz um anúncio para Maria, que muito provavelmente ela não sabia. Embora ela fosse prima de Isabel, e soubesse que Isabel não tinha filhos, e soubesse que Isabel queria ter filhos, ela não sabia que Isabel, em idade já um tanto avançada, estava grávida. Por que podemos entender que ela não sabia? Porque o anjo vai dizer justamente que a sua prima está grávida para mostrar para Maria que Deus é capaz de fazer milagres.
Então, quando Maria duvida, o anjo diz: olhe, você conceberá pelo Espírito Santo. Ele vai colocar em você o Filho de Deus no seu ventre, independente de você ter marido. E para que você saiba que Deus faz assim, a tua prima Isabel já está grávida há 6 meses. Aquela que era estéril já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. O anjo ele vai trazer um testemunho para Maria, para que Maria tenha a sua fé alimentada. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter a nossa fé alimentada. Todos nós aqui somos crentes. Todos nós aqui confiamos em Deus, entregamos nossas vidas a Jesus, mas por causa das lutas, das tristezas, das decepções, por causa da espera por uma bênção que não chega, a espera de um milagre que não vem, a gente vai ficando desfalecido, vai ficando fraco. E aí, Deus, que é misericordioso e bom, Ele traz alguns testemunhos para nos alimentar a fé, para fazer o fogo novamente ferver no coração, para fazer com que nós novamente confiemos em Deus sem reserva. E Ele traz um testemunho e diz: Maria, vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus vai fazer, não se preocupe. E para que você saiba que Deus vai fazer, a estéril, tua prima Isabel, que não podia ter filho de jeito nenhum, já está com 6 meses de gestação. Porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus nessa noite, que Ele traz para nós, aqui na Igreja Apolo de Planalto, setor 22, é: não fique preocupado, não se entristeça, não desfaleça. O que você está pedindo a Deus, Ele está ouvindo. E eu te digo uma coisa: é difícil para você, é até impossível para você o que você está pedindo, mas para Deus nada é impossível. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. O interessante, irmãos, é que Maria fez uma pergunta para o anjo Gabriel, que Zacarias tinha feito uma pergunta semelhante um pouco antes. Porque antes de aparecer a Maria e anunciar o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel já tinha aparecido a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Zacarias era sacerdote, e na escala, não essa escala que o irmão Isaías, o irmão Edmilson faz aqui para os obreiros, mas na escala daquele tempo, chegou a vez, de Zacarias oferecer incenso. Ele estava na escala, ele já com uma certa idade, a sua esposa Isabel já também com uma certa idade. Isso está no capítulo 1 de Lucas, um pouquinho antes do versículo 37, a partir do versículo 10. O anjo aparece, na hora que ele está oferecendo incenso lá dentro do templo, o anjo aparece para Zacarias e anuncia, versículo 10, e disse, capítulo 1 de Lucas, versículo 10, e disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Perdão, irmãos, eu estou lendo Gênesis, Gênesis, o anúncio do filho de Abraão, perdão, é o versículo 11 do capítulo 1 de Lucas, eu parti para Gênesis. Então um anjo apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento,
porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O anjo anunciou isso a Zacarias. E Zacarias, como Maria, teve receio, porque as circunstâncias eram adversas. Ele já tinha certa idade, Isabel também, e sem filhos. Porque quando a gente tem o primeiro, pode ser que venha o segundo. Quando a gente tem o segundo, pode ser que venha o terceiro, e o quarto, e o quinto. Deus é quem sabe. Mas quando a madre não está aberta, quando ainda não nasceu o primeiro, e a idade se avança, é normal a pessoa pensar que não mais terá filhos. E no versículo 18, Zacarias diz ao anjo: como é que eu saberei isso? Observem que é a mesma pergunta que Maria faz. Só que o tratamento para Zacarias foi diferente. Para Maria, veio o testemunho da gravidez de Isabel, mas para Zacarias foi um pouco mais duro. Como é que eu vou saber isso? Perguntou Zacarias. Sendo que eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aí parece, irmãos, que o anjo Gabriel, ele fica um pouco mais sério com Zacarias. Porque a resposta do anjo é: olhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado a falar-te e dar alegres novas. O que Gabriel quis dizer? O que ele disse? Ele disse, em outras palavras, né? Olhe, você tem um coração duro, viu? Porque você estava aqui oferecendo incenso na sua escala, nunca imaginava que eu ia aparecer. Aí eu apareço, eu, Gabriel, que estou sempre diante de Deus, eu assisto diante de Deus. Aí Deus me envia para te dizer boas notícias e você ainda não crê? Pois olha o que vai acontecer. Versículo 20. Você vai ficar mudo e você não poderá falar até o dia em que isso se cumpra. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Para Zacarias, a prova que Deus dá para alimentar a sua fé é uma prova no físico dele. Ele, depois dessa ordem, não conseguiria mais falar palavra nenhuma, até que tudo se cumprisse. E o interessante, irmãos, a gente vê o agir de Deus. Zacarias, quando saiu da presença, do local do oferecimento do incenso, que saiu lá fora, já não conseguia mais falar palavra nenhuma, e ele não conseguia nem explicar o que tinha acontecido, porque agora estava mudo. Eu imagino, irmãos, porque aqui é o anúncio do nascimento, ou seja, não existia ainda a concepção, não existia barriga, não existia meses passando de gestação. Está ali a Andressa agora que se arrumando lá em casa, ela perguntou, botou uma roupa, né, ela que está com 8 meses de gestação, colocou uma roupa e perguntou para mim, meu bem, tá boa essa roupa? E eu falei para ela que ela estava parecendo a grávida de Taubaté. Os irmãos lembram da grávida de Taubaté, que fingia uma gravidez? Ela colocou um vestido, irmãos, que ficou muito parecido. Eu falei, não ficou bom esse vestido, não, você está parecendo com a grávida de Taubaté. E ela, né, gentilmente trocou o vestido, mas não tinha essa barriga. Zacarias teve que ver Isabel descobrindo que estava grávida, mudo. Primeira semana de gestação, porque a gravidez, né? Quando eu era ignorante, eu acreditava que a gravidez era contada em meses, né? Porque desde pequenininho que minha mãe dizia assim, você parece que é de 8 meses, que é tudo muito rápido, né? Não esperou
os 9 meses para nascer, e eu pensava que era meses, né? E eu acho até que era meses antigamente, mas hoje em dia são semanas, né? Andressa está com 36 semanas, né? Né, meu bem? 36? 40? 36. Quase 36, fechando 36. Então, primeira semana, segunda semana, mudo. Terceira, quarta, quinta, sexta semana, sétima, 10ª, 20ª, 30ª semana. Os irmãos sabem com quantas semanas nasce um bebê, em média? Para quem não sabe, 40. São 40 semanas. Aproximadamente 9 meses, né? A gente pensava que eram 9 meses antigamente. 40 semanas mudo, o menino nasce, o anjo tinha dito o nome para ele. Os irmãos observem na passagem que o anjo disse até que ele se chamaria João. Gabriel, quando anunciou o nascimento, disse até qual seria o nome do menino. O menino vai se chamar João. Não pode ser Pedro, não pode ser Marcos, não pode ser Lucas. O nome do menino é João. E Zacarias mudo, todo mundo festejando, né? Aqui, lógico, né? Conjecturando, irmão, chá de fralda, que não existia isso na época. Chá de fralda, chá de bebê, compra as coisas, prepara a casa. Eu estou quase exausto de preparar a casa, monta os móveis, monta o berço, arruma as coisas. E ele mudo, irmãos. Todo mundo podia festejar, falar, rir, gritar, e ele mudo. O menino nasceu e ele mudo. Porque o anjo diz que quando todas essas coisas se cumprissem, inclusive que o nome dele ia ser João, ele não tinha nome ainda, então é mudo. Porque quando Deus fala um negócio, ele cumpre na risca, na íntegra. Ele falou que tudo ia acontecer, então o menino não tinha nome ainda, então João estava mudo. Quando foram dar um nome para o menino, que aí disseram, qual vai ser o nome do menino? Aí Deus solta a língua de Zacarias, e Zacarias fala, o nome dele é João. Aí ele passa a falar, o nome dele é João. Aí ele passa a falar, porque tudo então tinha se cumprido. Para dizer para os irmãos nesta noite, quando Deus promete, Ele cumpre, Ele faz, Ele é poderoso. Para Ele nada é impossível. Aquilo que Ele te falou, aquilo que Ele te prometeu, se foi o Senhor quem prometeu, vai se cumprir, e vai se cumprir na íntegra, na risca, como foi na situação de Zacarias. Aí ele disse, o menino é João. E quando foi anunciar para Maria, aí já tinha o testemunho de 6 meses de gestação. E o anjo disse para Maria, olhe, a estéril já está grávida de 6 meses. Irmãos, para nós as coisas são difíceis. Mas eu vou explicar por quê. Porque nós somos fracos, limitados, falhos. Deus não tem nenhuma dessas características. Deus não é limitado, Ele é ilimitado. Deus não é fraco, Deus é forte. Deus não é pequeno, Deus é grande. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 10 e versículo 6, não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do Teu nome. Não existe ninguém comparado ao nosso Deus. Ele não é fraco, Ele é forte. Jó no capítulo 9, quem quiser abrir ou quem quiser anotar, pode anotar. Jó no capítulo 9, versículo 4. Quando Jó vai finalmente falar algumas palavras, ele vai dizer da sua experiência para com Deus, o que ele sabe de Deus, que inclusive depois dessas palavras, um pouquinho mais à frente no seu livro, ele vai dizer que conhecia só de ouvir falar. Mas o que ele conhecia de ouvir falar, ele registra no capítulo 9. No versículo 4 ele diz, sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir a Deus e saiu ileso? Jó pergunta, quem foi que tentou resistir a Deus, ou seja, tentar reverter alguma coisa que ele está fazendo, ou seja, tentou impedir o agir de Deus e saiu ileso, ou seja, não foi machucado. Quem? Ninguém. A Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Operando Deus, quem pode impedir?
Ninguém, porque ele é forte e ninguém consegue se colocar no caminho da ação de Deus. Então, quem tentou resistir a Deus e saiu ileso? Jó pergunta. Quem? Alguém conhece? Chagas Sobrinho vai dizer assim, ó: o seu trono é muito alto, ninguém pode subir lá. Há alguém que quis tomá-lo e já desceu de lá, e jamais terá remédio para a sua transgressão. Ai de quem ofende a Deus e cai em suas mãos. Ninguém sai ileso. Se tentar se colocar no caminho do Senhor, vai se machucar. No capítulo 9 de Jó ainda, capítulo 9 e versículo 19, Jó vai dizer assim, ó: se é questão de força, olha, se é questão de força, vamos falar de força? Jó está dizendo isso. Se é questão de força, ele é poderoso. E se é questão de justiça, quem o intimará? Eu fui pesquisar, irmãos, como é que se intima alguém. O que é uma intimação? A gente ouve muito isso, né? Na questão da justiça. Para alguém intimar alguém, irmãos, essa pessoa tem que estar sendo processada, né? Investigada por alguma coisa, por algum erro. Suspeita de alguma coisa, né, Maurício? Suspeita de alguma coisa. Aí o que é que faz? Tenta-se publicar em algum meio eletrônico, diário oficial, algum meio eletrônico para a pessoa perceber, a pessoa ler a intimação, né? Alguém avisar, ler a intimação e comparecer ao tribunal. É assim. Mas quando a pessoa não comparece, mesmo sendo publicado no diário oficial, nos meios de publicação, de publicidade, entregam a intimação para um oficial de justiça. Aí o oficial de justiça recebe a intimação da pessoa que ele tem que entregar, e aí ele leva essa intimação. E eu tenho um colega que fala de um outro conhecido dele que é oficial de justiça. As situações do oficial de justiça são difíceis, porque ele pega a intimação, às vezes, de pessoas de alta periculosidade, né? E ele tem que ir lá, e ele tem que entregar, ainda tem que pegar a assinatura da pessoa que está sendo intimada. Então eles passam por uma situação, às vezes, meio difíceis. Ou seja, é assim que se intima. Alguém tem que ir lá com coragem e entregar a intimação. Aí já está perguntando assim, olha, se é questão de força, ele é poderoso. E se é questão de justiça, quem que vai intimar a Deus? Quem vai levar a intimação a Deus? Tem alguma pessoa na terra que possa intimar a Deus? Já está dizendo, ninguém. Ninguém. Primeiro, porque ele é justo. Ele não cometeu erro nenhum. Segundo, ninguém investiga a Deus. Ninguém processa a Deus. Ele é soberano, ele manda em tudo. Ele é o Senhor dos céus, o Senhor da terra. O salmista vai dizer, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo é dele. Quem que vai intimar a Deus? Ele é poderoso, ele é ilimitado. Então, irmãos, por isso que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Tem uma passagem na Bíblia, já que estamos no culto de ensino, vamos lá para segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Reinado de Ezequias. Esse rei aqui, irmãos, foi exemplar. Esse rei aqui foi exemplar. A Bíblia vai dizer que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ele fez o que era reto ao Senhor. Tinha umas estátuas nos altos de outros deuses. Ele foi lá e derrubou tudo. Quebrou tudo. Restabeleceu o culto. Ele fez a vontade de Deus. Só que existia, espalhado pela terra, um povo que não estava fazendo a vontade de Deus.
inclusive o povo ao redor de Israel. E Deus, para trazer juízo sobre esse povo, Ele levanta um outro povo. Ele levanta os assírios. Ele elege Senaqueribe para fazer isso. Então, o que estava acontecendo com os povos em redor? Todos eles estavam sendo conquistados pela Assíria. A Assíria era o grande poder dessa época. Mas por quê? Porque Deus tinha elegido a Assíria para fazer isso. Então eles estavam conquistando e escravizando os povos ao redor. E então levaram inclusive o reino do norte, escravos, e agora chegam ao reino do sul, onde reina Ezequias, que estava fazendo a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus não é sinônimo de não passar por prova. Fazer a vontade de Deus não é sinônimo de não passar por tribulação. Pelo contrário, quanto mais nós estamos fazendo a vontade de Deus, mais provado nós somos. De tribulação ninguém escapa. De aflição, então, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por aflições, momentos difíceis. Não foi diferente com Ezequias. Ele poderia dizer: Senhor, logo eu, que sou crente fiel. Irmãos, ninguém escapa disso não. E Senaqueribe manda alguns mensageiros para afligirem Judá. E esses mensageiros, eles que são enviados, eles vão falar na entrada da cidade, eles vão dizer assim: vocês vão ser conquistados, em outras palavras. Vocês serão os próximos escravos da Assíria. E aí vocês vão dizer assim: não, nós temos como parceiros o Egito. O Egito tem um exército muito forte, e eles são nossos parceiros. Se a gente chamar o Egito, ele vem aqui nos ajudar contra vocês, assírios. Não digam isso, disseram os mensageiros, porque o Egito é como uma cana quebrada. Se alguém se apoiar nessa cana quebrada, ela vai furar a mão. O Egito não é páreo para a Síria. E aí eles vão agora afrontar ao Deus forte. Eles vão dizer: e se vocês disserem assim, se Ezequias disser, nós servimos a Deus, não acreditem não. Quem é Deus? Eles perguntam. Quem é Deus? Aquele que Ezequias derrubou os altos, as estátuas, e disse: venham adorar a este Deus. Irmãos, grande prejuízo tem quem afronta a Deus. Na história não há ninguém que afrontou a Deus que não se deu mal. Ninguém. E eles perguntam: Deus? Vamos dizer, confiamos em Deus? Olha, nos países ao redor, nos reinos ao redor, por acaso, cada um deles não tinha um Deus? Vocês acham que nesses povos que nós conquistamos, cada um deles não tinha um Deus? Todos eles tinham Deus. Deus com D minúsculo, Deus com D minúsculo, Deus falso, um ídolo. Cada um deles tinha um Deus, confiaram no seu Deus. A gente foi lá e conquistamos. Ezequias vai dizer: nós confiamos em Deus. Com vocês vai acontecer a mesma coisa. Irmãos, a afronta era tanta, que diz a Bíblia que o povo que estava ouvindo, estava já ficando com medo das palavras daqueles homens. A ponto dos servos de Ezequias dizerem assim: olhe, fale na língua de vocês, porque a gente fala esse idioma.
Não fale na língua do povo, para que eles não entendam. Então está todo mundo ficando com medo. Quando os servos de Ezequias pedem que eles falem em outro idioma, para que o povo não entenda, aí é que ele se levanta e afronta, e fala: olha, nós vamos invadir, nós vamos conquistar, e não tem Deus para nos impedir. Quando levam essa palavra a Ezequias, Ezequias se humilha. Ezequias se humilha a Deus. No capítulo 19, versículo 15, olha só, irmãos, que oração bonita. Capítulo 19 do segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 15. Diz assim: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha o que ele diz dos deuses dos povos, deuses que não podem nada. Versículo 17: verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso que eles destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Essa é a oração, irmão, do crente quando recebe uma afronta. Não é ir lá para o embate, não é ir para a briga, não é tentar fazer justiça com as próprias mãos, é apresentar ao Senhor: Senhor, tu vistes a humilhação, Senhor, tu sabes o que está acontecendo, Senhor, ser servido de entrar nesta causa, ser servido de me abençoar, ser servido, Senhor, de fazer o milagre, e todos saberão que só tu és o Senhor Deus na minha vida. Todo mundo que ora assim, irmãos, pode esperar a vitória. Quando entrega a Deus a causa, pode esperar a vitória. Agora, quando pega a causa para si, pode esperar a derrota. É impressionante na vida do crente, como quando a gente pega o negócio para a gente fazer, a tendência é dar errado. Agora, quando a gente pega o negócio e entrega na mão de Deus, a tendência é dar certo. Quando Deus recebe essa oração, Deus fala, dá a resposta para Ezequias, usando o profeta Isaías. Deus diz: olhem, diga assim para Ezequias: sabe Senaqueribe? Por causa do furor de Senaqueribe contra mim, ele não afrontou a Deus, ao Deus forte, ao Deus poderoso. Por causa do furor de Senaqueribe contra mim, e porque a revolta dele subiu aos meus ouvidos, eu, portanto, porei um anzol. Irmãos, um anzol, um negócio de pegar peixe, né? Pois é, um anzol. Eu colocarei um anzol, como se coloca no peixe, para pegar o peixe, fisgar o peixe. Colocarei um anzol no nariz de Senaqueribe, no nariz. Ó, colocarei um anzol no seu nariz. Tchum! E colocarei um freio, sabe aquele freio de cavalo? Irmão William. Colocarei um freio nos seus beiços. Tem algumas versões que falam boca, para ficar mais bonito, mas é nos beiços mesmo. E colocarei um freio nos seus beiços, sabe? Como se puxa o cavalo ou como se puxa o peixe.
E sabe o que eu vou fazer? Eu o farei voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Pelo mesmo caminho que ele foi, ele volta. Ele não vai fazer nada contra Judá, porque eu, o Senhor, entrei para agir. Aleluia! Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, versículo 35, saiu o anjo. Quantos anjos tem aqui, irmãos? Um. Não saíram os anjos. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Os irmãos têm noção do que são 185 mil pessoas, 185 mil cadáveres, 185 mil pessoas mortas por um anjo. Irmão, se um anjo, que é uma criatura de Deus, Deus fez o anjo. Se um anjo tem poder para matar 185 mil, qual é o poder de Deus, irmãos? Imagina o poder de Deus. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Não teve guerra. Não teve aqui uma espada levantada. Teve aqui só uma oração quebrantada diante de Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que ouve a oração do crente que tem o seu coração quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, diz o salmista, Deus não desprezará. Como Ezequias orou com quebrantamento, entregando nas mãos de Deus, Deus agiu e mandou um anjo. E um anjo trouxe essa vitória na peleja, matando a 185 mil. E todos eram corpos mortos, menos um. Senaqueribe. Senaqueribe não podia morrer. O anjo não era para matar Senaqueribe, porque a profecia era que ele ia voltar com um anzolzinho no nariz e um freio na boca. Volte, volte, volte. Você não afrontou? Agora volte pelo mesmo caminho que você foi. E ele voltou, irmãos, e quando chegou lá na Síria, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. E acabou-se a história de Senaqueribe. É uma situação parecida com aquela de Josafá, que as irmãs louvaram naquele culto, né? Teve a encenação. Josafá também teve aquela afronta toda. Eles chegaram de surpresa, o rei Josafá não esperava. Quando veio a notícia era que eles já estavam, né? Os ninivitas já estavam próximos, não tinha tempo de se preparar para a peleja. Josafá então clama a Deus, como fez Ezequias. Deus, como fez na situação de Ezequias, usando a Isaías, usa um profeta que entrega a mensagem de Deus para Josafá. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E aconteceu um fato inédito. Eu servi ao exército por 10 anos, 2 meses e 8 dias. Estudei situação de guerra, combate, porque o curso que eu fiz lá para ser militar foi na escola de combatentes, sargentos combatentes do exército, que fica lá em Três Corações, a famosa ESA, em Minas Gerais. E lá a gente tem instrução de combate, a arte da guerra, né, como é chamado. E a gente aprende, irmãos, como se dá a guerra, que os irmãos também conhecem, pelas notícias. Né? A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem 5 armas, ou 5 especialidades de combate, que são a infantaria, que são aqueles combatentes que vão a pé, com fuzil, né? Os irmãos conhecem bem, metralhadora. Aqueles que vão a pé são os infantes, a infantaria, é uma das armas. Temos a artilharia, que são aqueles combatentes que ficam lá
atrás, são os homens mais à retaguarda do exército, só lançando, né, com aqueles obuseiros, aquelas bombas. Nós temos a engenharia que vai colocando obstáculo, mina, explosivo. Nós temos as comunicações que vão fazendo o serviço de rádio. E nós temos a cavalaria, que no passado eram os cavalos e que hoje são os blindados. Numa guerra convencional, irmãos, quem vai à frente na guerra é a cavalaria. Porque eles vão desbravando. Como eles têm os blindados, eles vão, protegidos pelo blindado, eles vão soltando suas bombas e eles vão avançando. E eles estão dentro do blindado, estão protegidos, e eles vão abrindo o caminho para depois virem os infantes, os demais. Cavalaria. Cavalaria é a pioneira no campo de batalha. É assim hoje e era assim no passado. Só que no passado era cavalo. Nessa peleja que Deus disse, não tereis que pelejar, aconteceu um negócio que não faz sentido para ninguém que não seja crente. À frente do exército, Josafá colocou cantores. Ele colocou cantores. Ele colocou pessoas que nem militares são. Dá para entender isso? Ele não trocou cavalaria por infantaria. Ele trocou militares por cantores. Mas por quê? Aleluia. Porque Josafá colocou cantores que iam à frente do exército, porque Deus tinha dito que eles não teriam que pelejar, então não precisa nenhum militar lançar flecha, lançar bomba, não precisa ninguém morrer, se machucar, não precisa. Deus disse que essa peleja é dele, essa peleja não é nossa, essa peleja é dele. Então se ele já disse que é vitória na certa, então já vamos fazer um culto de ação de graças. Já vamos adorar pela bênção que não chegou ainda, mas que Deus já garantiu. Então ele coloca os cantores. Os cantores iam dizendo, louvai a Deus, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, é um culto de ação de graças antes da bênção acontecer. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Então pela fé, já vamos agradecer. E diz a Bíblia que quando eles estavam louvando, louvai ao Senhor, porque grande é a sua benignidade. Esse era o hino cantado no culto da batalha com Josafá. A Bíblia diz que enquanto eles louvavam, os inimigos se desentenderam. Eles eram unidos, mas de uma hora para outra eles passaram a ser desunidos. E começaram assim a enfrentar, irmãos, e a situação foi que um matou o outro matou um, e diz a Bíblia, no versículo 20, que pela manhã cedo, aleluia, vou falar aqui a situação dos levitas, olha, versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé, Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Quando isso aconteceu, os próprios inimigos se mataram e eles não precisaram mover uma só arma para batalhar nesta peleja. Por quê, irmãos? Porque Deus é poderoso e para Deus nada é impossível. Agora eu quero finalizar deixando para os irmãos duas passagens. Uma que se encontra no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 16. Para você que está orando, esperando, e talvez pensando que Deus não está ouvindo, porque está demorando. Quero deixar essas duas passagens para você. A primeira, Gênesis capítulo 16. Quando Deus promete que vai dar um filho a Abraão, eles se apressam.
e Sara dá Agar a Abraão. No versículo 4, capítulo 16, Abraão entra a Agar, e eu quero ler a partir daí. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar fugiu, saiu, foi sem destino. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, e eu paro no versículo 11: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Para você que está orando há muito tempo, e triste com a sua situação, pensando que Deus não está ouvindo, assim como Agar, que saiu da presença de Sara, sem destino, e só Deus sabe a aflição que ela estava sentindo, a tristeza que ela estava sentindo. O anjo disse para ela que o nome do menino seria Ismael. Sabem por quê? Porque Ismael significa Deus está ouvindo. A mensagem que eu trago para os irmãos nessa noite é: Deus está ouvindo. Ismael, Deus está ouvindo. A tua oração, você estava perguntando para Deus, queria uma resposta, pois está aqui a resposta através da palavra de Deus. A resposta para você é: Deus está ouvindo. Agora continue firme, continue crendo, porque pode passar da situação de Deus estar ouvindo para a situação que eu vou mencionar agora. Primeiro livro de Samuel, para terminarmos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A oração de Ana, versículo 11. Versículo 10 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura, isso aqui é Ana pedindo um filho. Amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porquanto da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu. O seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E eu vou parar aqui no 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel,
porquanto dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. A oração, irmãos, pode passar da fase Ismael, que significa o Senhor está ouvindo, para a fase Samuel. Samuel significa Deus ouviu, ou Deus atendeu. Continue orando, porque Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a tua aflição, a tua oração. Deus sabe quando você chora. Deus sabe o que você está precisando. Aleluia. Como Ana, você pode ser uma pessoa considerada atormentada de espírito, por tanto tempo que você pede ao Senhor. Mas quando Deus concedeu a Ana o pedido dela, o nome do filho, do menino, foi Samuel, que significa Deus atendeu, Deus ouviu. Nessa noite, Deus usou o nascimento de 4 bebês, de João Batista, de Jesus, de Ismael e de Samuel, só para dizer para você e para mim, que Deus está ouvindo as nossas orações, e que para Ele nada é impossível. Amém, irmãos? Não pare de clamar, não cesse de entregar tua petição a Deus, porque Deus está ouvindo, no momento certo Ele vai atender, e Ele é o Deus do impossível. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer o irmão Everton. Irmão Jordão, tem um aviso. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sem perder mais tempo, os irmãos, graças a Deus por estar aqui. Irmãos, eu quero comunicar à igreja que domingo nós teremos consagração de 7 às 8h30 aqui, né? Consagração para todos os irmãos, né? Está buscando a presença do Senhor no domingo, de 7 às 8h30. E após a consagração teremos também um café da manhã, tá certo? A Regina é responsável aí pela uma lista aí. Quem quiser, procure Regina aí. Outra coisa, à noite, culto de missões. Convide alguém não evangélico. Estará pregando a palavra a irmã Sulamita, uma mulher de Deus, muito usada na palavra. Então venha, convide alguém e orem pelo departamento missionário. Outra coisa, irmãos, rapidinho. Eu rogo as vossas orações pela irmã Lena, minha esposa. Tem uns exames, está com uma bateria de exames. E ela está muito ansiosa, muito preocupada, né? Que os resultados não deram algo bom. Mas eu creio num Deus que hoje foi aqui, que Ele está ouvindo, né? As nossas orações. E conto com os amados irmãos que orem pela irmã Lena, tá certo? Amanhã ela vai estar recebendo o resultado. Já tinha uma cirurgia marcada. Irmão, é um processo grande que às vezes a gente passa, que a gente quer ficar calado, sem comentar, mas a gente tem que contar com as orações dos irmãos, né? E para terminar, ela tem uma cirurgia, veja bem como é as coisas, irmão. Ela tem uma cirurgia marcada já. Aí foi fazer mais outros exames e constatou outras coisas. Então, essas outras coisas que eu não vou aqui dizer, irmão, que ela pede para não falar, porque ela crê em Deus, que Deus pode curar, né, irmãos? Deus no milagre, conta com as orações dos irmãos, mas às vezes não precisa saber o que é que realmente, não precisa vamos orar. Eu estou pedindo as vossas orações pela irmã Lena, tá certo? Muitos exames, irmãos, olhe para o irmão Jordão também, exames que os médicos pedem bastante, e a gente, assim, plano de saúde, a gente corre para o SUS, já sabe como é o SUS, né? Mas eu creio num Deus todo-poderoso, viu, irmãos? Ele é médico dos médicos por excelência, amém? Agradeço, irmão Leonardo, a oportunidade em nome de Jesus. Sim, da irmã Lindalva. Lindalva, sábado confirmado, né, irmão Lindalva, o culto? Olha, o canto de Sião todinho, ela disse que está toda a igreja convidada. Ela disse, calma, irmão Jordão, não se preocupe não, irmão. A gente vai lá agradecer ao Senhor, ao nosso Deus, por mais um ano que a senhora tem, que Deus tem nos concedido, tá certo? Então, sábado, 7h15, aqui ao lado da igreja, na casa da irmã Lindalva.
Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos, lembrando que amanhã, amanhã, quem puder comparecer lá no Templo Central, a área 2, que pertence aqui ao setor 22, representando lá no Templo Central. Lembrando que domingo nós temos escola dominical a partir das 9 horas, Nosso irmão Maxwell vai estar orando e em seguida, meu Eurípides com a bênção apostólica. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, bondoso, bendito, Deus soberano, nós te louvamos nesta noite, ó Pai, por tudo que ouvimos da tua parte, Senhor, para alimentar a nossa fé, para gerar esperança, Senhor Deus, para aqueles que estão orando, buscando a tua face, aqueles que estão aguardando uma resposta vinda de ti, Senhor, para que assim possamos continuar, Senhor Deus querido, buscando a tua presença. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, queremos te apresentar aqui, ó Deus eterno, todos os pedidos de oração, Senhor, feito aqui neste lugar, Senhor. Mas em especial queremos te apresentar a irmã Lena, Senhor. Deus visita neste momento, ó Pai, e opera, meu Deus eterno, o impossível na vida dela, Senhor, operando a cura, Senhor, meu Deus eterno, derramando bênçãos, ó Pai, saúde, meu Deus eterno, e aquilo que ela e o seu esposo têm buscado, ó Pai, que a tua graça seja derramada, Pai, no nome de Jesus Cristo, nos leva em paz, em segurança, meu Deus querido, nos dá uma noite, Senhor, de um sono reparador em tua presença, Pai, e se assim, meu Deus eterno, o Senhor não voltar, meu Deus eterno, que o Senhor nos conceda uma sexta-feira abençoada e próspera em tua presença. Tudo isso nós te oramos crendo e confiando, Pai, sempre no teu poder e na tua providência, e a igreja concordando com esta oração diz amém. Amém. A paz do Senhor, igreja, recebamos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo permaneça com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.